Olá, meus amados. É sempre bom encontrar com vocês, porque mesmo em pequeno número, pessoas aguardam, esperam por esta transmissão na mira da saúde. Quando eu leio alguns comentários, realmente as pessoas estão compreendendo. Isso me traz uma alegria, porque podemos compartilhar o entendimento e vocês também são guiados por Espírito Santo e entendem, existe essa mesma sintonia, né? Isso é bom demais. Isso demonstra que o Espírito Santo está agindo para fazer compreender a verdade, não é mesmo? E compreensão desta verdade é essencial para termos a saúde perfeita, a vida em abundância. Uma pessoa comentou sobre palestra da semana passada, que falamos sobre a obra do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Estão lembrados? Como está nominal e está no comentário dessa última palestra, eu vou ler o que está comentário e a pergunta dela, né? Exatamente hoje eu quero fazer palestra sobre este assunto, como tinha respondido para ela. É Vânia Lins. Ela fez o seguinte comentário. Dr. Geia, há muito tempo venho meditando sobre esse assunto do pecado. E não sei se estou certa, mas tenho entendido que existe duas classes de pecado. O pecado da rejeição a Deus cometido por Adão, ao ter desobedecido o Criador e obedecido a Satanás. Esse pecado foi transferido à humanidade e nascemos escravizados debaixo dessa transgressão de Adão. Jesus então veio ao mundo para nos libertar dessa escravidão. Esse pecado Jesus pagou por nós, levou sobre si e realmente estamos livres dele quando aceitamos essa verdade. E Jesus ainda nos ensinou o caminho novo que nos leva a Deus. No entanto, Jesus falou em Mateus 6:12, sobre outro pecado que temos de pedir perdão, que acredito ser o pecado da carne. A Bíblia fala muitas vezes sobre pedir perdão a Deus e então cheguei a esse entendimento. Será que estou correta? Então, hoje vamos tratar desse assunto que é muito, muito interessante e realmente precisamos compreender sobre este assunto para não ficarmos confusos quanto às palestras que já fiz anteriormente. Então, aqui duas classes do pecado que a Vânia mencionou. Na realidade, teologicamente falando, existem essas duas classes de pecado. Pecado original, que não tem nada a ver com a nossa participação, desde que nós nascemos e existimos neste mundo, sem que nós participemos, nós somos já pecadores, porque herdamos o pecado cometido por Adão, né? E teologicamente chama-se pecado original,
E este pecado, como Vânia mencionou, Jesus resolveu. E outro pecado, o pecado que precisa pedir perdão para Deus e também para para pessoas, né? São duas classes diferentes. Nós precisamos ver isto. O que Jesus resolveu? O que o Espírito Santo convence o mundo do pecado? Se for duas classes do pecado, o Espírito Santo convence do pecado essas duas classes, ou só a primeira e segunda não? Pode ficar um pouco confuso quanto a isto, né? Então, para nós entendermos isto, precisamos entender o que o pecado é e não definição de pecado que a sociedade faz ou religião faz, mas queremos ver o que é pecado na Bíblia. Isso que nós precisamos fazer. Quando nós entendemos o que é pecado na Bíblia, o que Bíblia define ser pecado, aí realmente nós não vamos ter nenhuma confusão e teremos um entendimento mais claro, né? E podemos ser bem convictos o que o Espírito Santo faz quanto ao convencer o mundo do pecado. Você ainda lembra? Por que do pecado? Porque não acredita em mim. Pecado é não acreditar em Jesus. Isso nós já explicamos da vez passada. Então, se alguém está assistindo esta palestra sem ter assistido a palestra da semana passada, por favor, volte a assistir o que significa não acreditar em mim, que é pecado. Existe outra definição do pecado, que é a transgressão da lei, né? Mas hoje queremos ver lá na origem o que é pecado. Aí ficará bem mais entendido. A primeira palavra do pecado na Bíblia aparece em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Então, Deus falando para Caim, diz assim, no verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então aqui é a primeira vez que sai a palavra pecado. Mas toda vez que menciona sobre o pecado, primeiro pecado, não menciona pecado do Caim, mas sim no Gênesis 3. O acontecimento de Gênesis 3, o que serpente fez com a mulher e Adão, aí é início do pecado, a queda da humanidade, né? Então, vamos para Gênesis 3. Mas antes de Gênesis 3, precisamos ir para Gênesis 2, porque no verso 16 e 17 estão registrados a ordem de Jeová Deus. E Jeová Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não
comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que acontece quando comer? Assim que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Era a ordem de Deus, né? Não comer, e explica, resultado de comer, que é, certamente morrerás. Só existia Adão quando Jeová Deus falou isto. Ainda não havia criada a mulher, não havia mulher. E depois de Deus ter dado esta ordem, aí Deus cria a mulher. E no capítulo 3, então, a serpente fala para a mulher. A razão de Deus ter falado para não comer, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja só, Jeová falou, no dia em que no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E a serpente fala, certamente não morrerás, no verso 6, o 4 fala assim, certo que não morrereis, serpente fala. E da outra razão, porque Deus diz para não comer desse fruto, porque sereis, vão abrir os olhos e como Deus. O que quer dizer como Deus? Ser igual a Deus. Vocês não conhecem o que é mal, mas Deus conhece o bem e o mal. Isso é Deus. Agora, quando vocês comerem desse fruto, também vão ser conhecedores do bem e do mal como Deus, ser igual a Deus. Veja só, serpente falando para a mulher, olha, quando comer, não morre, mas sim será igual a Deus. Que coisa, né? Deus disse, quando comer, certamente morrerás. Serpente dizendo, quando comer, vocês serão iguais a Deus, como Deus, e serão conhecedores do bem e do mal. O que nós podemos entender disto? Mulher comeu e depois deu para Adão. Todos nós conhecemos dessa história, né? E o que quer dizer? Ato de comer. Como Vânia mencionou, desobedeceu ou transgrediu a lei. A lei era o quê? Não comer. Deus deu ordem, não comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. E comeu, então desobedeceu. Desobedecer a ordem de Deus é pecado.
E esse pecado é exatamente o que Gênesis 3, ou Gênesis 2, né? Sem mencionar que isso é comer, a Bíblia revela que quando comer, isto é, quando desobedecer, morre. Quando desobedece é pecado. Então, nós podemos fazer uma equação bem simples. Não é nem equação, né? Pecado igual a morte. Podemos colocar igual. Pecado igual morte. Deu para entender disto? A Bíblia está revelando disto. Pecado é igual morte. Isso é definição mais exata que a Bíblia nos oferece. Então vamos ter raciocínio da serpente. Serpente mentiu, foi um engano, né? Mas veja só, por serpente ter enganado mulher e Adão, e Deus visita Adão e a mulher e conversa. Vamos imaginar a seguinte conversa. Deus perguntando, por que você comeu? Adão respondeu, porque a mulher me deu. Aí pergunta para a mulher, por que você fez isto? Porque a serpente me enganou. Enganou o quê? Seria como Deus. No dia que comer, vai ser igual a Deus e ser conhecedor do bem e do mal. E aí Deus poderia dizer assim, tá, serpente que diz isto, então vamos provar se vai ser igual a Deus ou não. Então Deus pode pedir assim, Adão, tá, você queria ser igual a Deus, ou para a mulher, porque apóstolo Paulo registrou uma coisa bem interessante na 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mulher foi enganada e pecou. Quer dizer, comeu. E daí, Deus então fala, você é como Deus? Como diz serpente? Tudo bem, vamos ver se isso é real. Você sabe que eu que criei você. Você existe porque eu criei. Sem eu criar, você não existe. Você não existia. Você era pó. Mas eu criei, você agora é alma vivente. E você, para continuar sendo alma vivente, não deve comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim você continua sendo alma vivente como eu criei. Agora, você comendo daquele fruto, não é mais alma vivente. Mas a serpente está dizendo que você torna-se como Deus. Então, mulher, me devolve sua existência que eu fiz. Me devolve.
Se você existir mesmo devolvendo a sua existência que eu fiz, você é Deus. Você também é Jeová. Por quê? Quem é Jeová? Quem é Jeová? Êxodo capítulo 3. Deus respondendo para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse: Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jeová. O nome Jeová significa eu sou o que sou. Isto é, ele existe por si próprio. Ninguém criou. Todas as coisas do universo foram criadas por Jeová. Jeová ninguém criou, mas ele próprio é vida. Adão foi criado, mulher foi criada, e mulher queria ser como Deus, enganada pela serpente, por isso que comeu, pecou, e Deus pedindo: mulher, devolva a sua existência. Se você existir mesmo devolvendo sua existência para mim, porque eu que te criei, você também é Deus, você também é Jeová. Quando algum ser humano devolve a sua existência para seu Criador, todos voltam ao pó. É o mesmo estado antes de ser criado. Isso chama-se morte. Então, pecado é o quê? É morte. Isso é a definição mais clara que existe na Bíblia. E Jesus veio a este mundo para resolver o quê? Questão da morte. Questão da morte. Mas infelizmente, isso realmente, infelizmente, eu também vagueei por tanto tempo na igreja, na religião, mesmo na igreja adventista do sétimo dia, que o pecado é definido como sendo atos morais, atos que desobedecem à lei, atos que transgridem a lei. O pecado é definido na base moral, não na base de vida. Mas a Bíblia define, realmente, somente a Bíblia define que o pecado é questão de vida. Porque quando peca, morte. Então nós precisamos olhar isto. Jesus veio para solucionar a morte, porque ele veio como Salvador. E a Bíblia revela isto, né? Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 21, dando comunicado: ela dará à luz um filho, Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que quer dizer? Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é a mesma coisa que João descreve desta forma. João
capítulo 5, verso 24. Passar da morte para a vida. Quem é que passa da morte para a vida? Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou. Crendo no Pai e ouvindo a voz de Jesus, passa da morte para a vida. Isso é obra de Jesus Cristo. Solucionar o pecado. Então, quando Jesus fez isto, quando crê, nós não temos nada a ver com o pecado, porque passou da morte para a vida. Então, nesse caso, não precisamos pedir nenhum perdão, mas simplesmente agradecer pelo que Jesus fez. Espero que meus amados estejam compreendendo. Pecado não é questão moral. Jamais devemos definir o pecado como sendo parte moral. Mas, Dr. G, você está falando de uma classe só, um tipo de pecado, mas tem outro tipo de pecado. E assim que a religião ensina. Mas também existe na Bíblia. Mas veja só, sabe o que a religião ensina? Maioria absoluta de religião ensina isto. Por exemplo, você tem que pedir perdão dos pecados. Sabe por quê? Porque pecado é o quê? Transgressão da lei. Agora, precisamos fazer a pergunta: por que transgride a lei? Pecado é não crer em Jesus. Então precisamos fazer a pergunta: por que não crer em Jesus? O que faz com que uma pessoa transgrida a lei? Ainda está na morte. Vou fazer um exemplo. Tem uma árvore e esta árvore está dando fruto. Só que o fruto nada agradável. Normalmente, vamos colocar um exemplo de um pé de abacate. Abacate, melhor abacate possível, foi plantado e esperava por um abacate de boa qualidade, aquele abacate bem amarelo. Bom, gosto não se discute, tá? Isso em relação à minha referência. Abacate bem manteigado, né? Amarelo, de sabor adocicado, igual manteiga. É abacate bom. Só que abacate deu o quê? Tudo aguado, cheio de fibras que não tem sabor nenhum. Pé de abacate muito ruim, mas é pé de abacate. Tá. Primeira colheita, só abacate ruim. Então, tirou todo o abacate. Aí espera no próximo ano dar abacate bom. Aí segundo ano, abacate cheio. E de novo, abacate ruim.
Aí tira todo o abacate. Outro ano, cheio de abacate. De novo abacate ruim, ruim, ruim. Sabe o que a religião fez? Olha, quando um pé de abacate der abacate ruim, tire todo esse abacate. E próximo ano vai dar abacate bom. Próximo ano, de novo abacate ruim. Tira, não dá para comer. Próximo ano vai dar de novo abacate bom. Será que um dia vai ter abacate bom desse pé de abacate ruim? A natureza desse pé é abacate ruim. Seus genes são ruins. Nada de abacate de manteiga, nada disto. Me parece que a religião ensina isto. Olha, sem que você mude a sua natureza, por que faz isto? Porque Satanás incutiu isso na cabeça da mulher. Olha, vida você tem, agora você precisa conhecer como Deus o bem e o mal. Como se sendo Deus é só isto, é bom e o mal. Tanto que hoje, parâmetro de ser um bom cristão é fazer boas coisas. Sim. Religião ensina isto. Olha, ser bom cristão, ser bom missionário, ser bom diácono. O que quer dizer? Tudo baseado na moral. Agora, quando fica doente, procura ser humano para se tratar. Por quê? Está correndo perigo da morte. Meus amados, somente Jesus pode solucionar a questão da morte. Isto é, somente Jesus soluciona a questão do pecado. Mesmo que as pessoas faz conta que acredita que Jesus solucionou a questão do pecado, a questão da morte, quando vem na prática é diagnosticado de câncer, em vez de ir para Jesus, vai para o homem para solucionar a questão de câncer que é igual à morte. Para não morrer, faz todo tipo de tratamentos. Em relação à doença, isso que ocorre, esse, como diria, paradoxo, acredita que Jesus solucionou o pecado, questão da morte, deu a vida eterna, mas quando aproxima a morte, não vai para Jesus que solucionou, não crê nele, mas vai para o ser humano para fazer os tratamentos. Isso é realidade do mundo cristão. Por quê? Porque a definição do pecado está baseada na moral. Não transgredir a lei, fazer boas ações, viver corretamente em termos de moral. O que faziam os fariseus. Por isso que Jesus falou assim, olha, vocês examinam a Escritura, porque a Escritura fala, testifica sobre mim, Messias, mas vocês não vêm para mim para ter a vida. Porque eles só olhavam questões morais.
toda a lei que apontava a Messias, trazer a vida, solucionar a questão do pecado, solucionar a questão da morte, eles olhavam num prisma de moral. Então, quem é morto, quem é pecador, simplesmente vai dar frutos de morte, frutos de pecado. Não adianta você querer pedir perdão para Deus pelos frutos do pecado, frutos da morte. Pai, perdoa porque fiz isso, isso, aquilo. Isso não adianta, porque amanhã vai pecar de novo, depois de amanhã vai pecar de novo, porque você ainda não experimentou desta passagem, isto é, não creu em Jesus que deu a vida. Mas você rejeita o Espírito Santo e não é convencido do pecado, porque não crê em Jesus e você peca, então Satanás acusa, você transgrediu a lei, então pede perdão, tirando o fruto mau. Pé continua sendo um pé ruim e só quer eliminar o fruto mau. Isso é impossível. Então, meus amados, vamos realmente entender o que a Bíblia revela. Pecado igual a morte. Jesus solucionou a morte, o pecado. Quem recebe esta dádiva, sabe como que vive? Vive sem pecar. Opa, já é perigo isso. Mas estamos no mundo ainda onde aquele dominador, mesmo que ele fosse destruído, ele na realidade não tem mais o domínio para quem está em Jesus Cristo. Mas o que ele faz? Ele ainda é livre para nos tentar. Aquele que está em Cristo, ele tenta, quer fazer de tudo para tirar de Jesus. Ele quer enganar de todas as formas para esquecer que está em Jesus e Jesus em nós. Apóstolo Paulo, ele refere isto em Efésios, capítulo 6. Deixa eu mostrar para vocês. Efésios, capítulo 6, ao explicar sobre a armadura de Deus, então, apóstolo Paulo menciona assim: nós ainda lutamos, né? Próprio Paulo lutou, combatiu o bom combate. Então Paulo explica, Efésios 6:12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e os potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestes. E ele então fala:
aqui, ó, verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Escudo da fé. A fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que acontece nessa luta? O maligno, ele manda dardo inflamado. E com escudo da fé, o que nós precisamos fazer? Defender. Só que pode ter um momento que nós não conseguimos. Falhamos. Existem esses momentos. E neste momento que falha, caímos, o que o Espírito Santo faz? Ele clama. E ele vem falar comigo. Está em mim, mas eu rejeitei momentaneamente. Mas novamente, então o Espírito Santo fala. E naquele exato momento, a gente sente que foi atingido pelo dardo inflamado. Então queima, sente a dor. Mas imediatamente o que o Espírito Santo fala, seus pecados já estão perdoados. Olha para Jesus. Olha para Jesus que ele já carregou. Então o que nós fazemos? Muito obrigado, obrigado, Pai. Eu novamente estou em Cristo e Cristo em mim. Nossa luta é isto. Sempre defendendo. Mas quando não conseguirmos, em algum momento, meus amados, não se preocupe. Porque nós temos um advogado, nós temos Espírito Santo e faz-nos crer novamente em Jesus Cristo, que me perdoou, que me passou da morte para a vida. Então, meus amados, aquela segunda classe que Vânia mencionou, que precisa pedir o perdão, veja o que Jesus falou. Jesus falou em Mateus capítulo 6, quando nos ensinou a oração, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui nossas dívidas, é plural, né? Ou nossos pecados, nossas transgressões. Então isso refere o quê? Em Colossenses capítulo 3, né? Apóstolo Paulo fala assim, Colossenses capítulo 3, verso 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quem é que faz isto, hein? Os que são da natureza espiritual, que é aqueles que já experimentou um novo nascimento, ou aquele que ainda é velho homem. Jesus falou assim,
Vamos ver em Mateus, capítulo 5, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. O que quer dizer isto? Você está indo para o culto e o Espírito Santo, então, faz lembrar. Tem alguma coisa, seu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu compreendi. O que eu vou fazer? Qual é a recomendação de Jesus? Deixa a oferta. Oferta para Deus não é mais importante do que você ser um com seu irmão. Por quê? Porque você está vivendo na nova natureza. Está vivendo no amor incondicional. Mas, por algum mal entendimento, algum procedimento, teu irmão tem algo contra ti. O que vou fazer? Reconciliar. Isso é primeiro lugar. Porque quando nós não desfrutarmos o amor de Jesus Cristo, nós não demonstramos que nós passamos da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida, perdoamos quantas vezes? Lembra que Pedro fez uma pergunta para Jesus? Pedro perguntou: eu lhe perdoarei até 7 vezes? Porque alguém pecou, ou até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7 vezes? 7? Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aquele que está em Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que já passou da morte para a vida, nós manifestamos o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Perdoar 70 vezes 7. Aquele que ainda não nasceu de novo, é impossível perdoar nem 3 vezes, nem 7 vezes, tampouco 70 vezes 7. Mas aquele que é convencido do pecado por Espírito Santo, aquele que crê em Jesus, aquele que já foi perdoado. Mais uma vez, você lembra de Colossenses, capítulo 3? Colossenses, capítulo 3. O que o apóstolo Paulo falou? Assim como o Senhor Jesus vos perdoou, assim também perdoai vós. Aquele que crê, aquele que recebeu o perdão oferecido por Jesus, isto é,
aquele que passou da morte para a vida, perdoar 70 vezes 7 é óbvio. Por quê? Crendo em Jesus, exercendo a fé que Espírito Santo me concede, eu mantenho firme na vida. Manter firme na vida. E perdão é entre os seres humanos. Vamos lá para entender Salmos 51. Salmos 51. Para não errar ou para eu não chutar simplesmente com minhas palavras, eu quero abrir Salmos 51. Esse Salmo 51 é Salmos que, poesia que Davi fez depois de ter adulterado, depois de ter possuído Batseba e também ter matado Urias, marido da Batseba. Vamos ver o que Davi falou, né? Vamos ler inteiro, tá? Para eu não ficar simplesmente colocando minhas palavras. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Veja só, pequei contra ti somente. Ele não fez algo errado, não transgrediu contra Batseba, contra Urias, mas Davi está falando, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Jeová, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios,
do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Algum momento, Davi falou: ó Deus, perdoa-me, perdoa meus pecados. Mas ele usa outra palavra: apaga os meus pecados, lava-me. Meus amados, quando o Espírito Santo convencer o pecado, então, qualquer pecado que seja, então volte para Salmos 51, que tenha o mesmo espírito de Davi, compreender a misericórdia que dura para sempre e dizer: pequei contra ti, confessar. Pequei contra ti somente. E antes de oferecer o holocausto, oferta, ir para aquele irmão que tem alguma coisa contra você e reconciliar. É isto. Então, aqueles que são nascidos por Espírito Santo terá frutos do Espírito Santo. Aqueles que ainda não nasceram do Espírito Santo continuará produzindo os frutos de má qualidade, frutos da morte. Então, meus amados, Jesus solucionou a questão do pecado, questão da morte. O Espírito Santo convence cada um de nós do pecado, isto é, faz acreditar em Jesus Cristo, acreditar no seu nome, ser salvo, ser redimido, ter vida eterna. Então, em vez de nós produzirmos frutos da morte, agora nós produziremos somente frutos da vida. Que maravilha! Aleluia! Vamos agradecer? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu tudo neste mundo que ainda o dominador já destruído, mas ainda ele está agindo. Então, o Senhor nos deu armadura para que nós possamos resistir no dia mau, que possamos segurar o escudo da fé para defender todo o dardo inflamado que o inimigo nos manda. E assim nós venceremos o mundo pela fé, fé em Jesus Cristo.
Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus amados.